O gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? As celebrações religiosas, como missas e cultos, são ocasiões de conexão espiritual, em que os fiéis se reúnem para fortalecer sua relação com Deus. No entanto, nem sempre tudo sai como planejado, e algumas situações inesperadas podem acabar desviando a atenção da congregação. Confira agora alguns momentos inusitados e fora do comum que foram registrados em igrejas. Uma pastora estava ministrando uma mensagem direcionada às mulheres da congregação, abordando a importância de administrar bem o lar e de cultivar um relacionamento em que ambos os parceiros se dedicam a oferecer o melhor um ao outro. No entanto, durante sua fala, ela acabou se empolgando e fez alguns comentários que chamaram bastante atenção. Na casa do meu marido, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Uau! Parece que a pastora realmente deixou escapar algo inesperado. Ela até destacou a frase com ênfase, mas logo percebeu o deslize e tentou corrigir. No entanto, já era tarde. Como era de se esperar, a internet não perdeu tempo e focou exatamente nesse momento da pregação. O vídeo, apelidado de "Na Casa do Meu Marido", se espalhou rapidamente pelas redes sociais e até hoje é lembrado como uma das gafes mais marcantes durante a ministração da palavra. Em meio a um culto, essa pastora falava com grande entusiasmo sobre o tema do relacionamento conjugal, compartilhando detalhes sobre sua vida com o marido, que também é pastor. De repente, ela soltou uma frase inesperada, pegando a todos de surpresa. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde? Jesus! Como assim, pastora? Não tem problema, então ele te trair. Essa declaração deixou todos boquiabertos, inclusive o jovem de camisa de time, cuja expressão de incredulidade dizia tudo. Como o culto estava sendo transmitido ao vivo, o trecho rapidamente se espalhou pela internet, gerando uma enxurrada de reações e questionamentos sobre a aparente aceitação da traição. Diante da repercussão, a própria bispa decidiu se manifestar para esclarecer o ocorrido. Então pegaram uma parte, um trecho, emendaram com outro trecho e daí viralizou. Mas eu, como mulher, jamais aceitaria nenhum tipo de traição. De acordo com a própria bispa, o caso se tratava de uma montagem. Como eu não estava assistindo ao vivo, não tenho como afirmar se foi ou não, então prefiro não opinar sobre isso. Às vezes, durante os cultos voltados para as mulheres, surgem algumas frases que os homens nem imaginam. Em uma conversa com as fiéis, essa pastora estava compartilhando sobre seu relacionamento com o marido e, sem querer, acabou dizendo algo inesperado. Se eu tenho prazer, o gato começa a dar uma lambida aqui no pescoço, dá uma arrepiada, que vai descendo, vem pro rego, não é? E ela ainda continua. Aí dá um negócio, você fala, ai. Aí quando o gato começa a dar uns amassos, você tem vontade de esfregar, mas deve ser pecado, não vou esfregar, eu vou esfregar, não vou, filho. Com certeza, muitas mulheres que estavam assistindo se sentiram aliviadas por ouvir aquilo de uma pastora, afinal, todos têm suas vontades, certo? Mas quem frequenta a igreja pode ficar com receio de estar cometendo algo errado. Será que é esse tipo de coisa que se fala nos cultos femininos? Eu, pessoalmente, não acho que seja. Se você souber de algo a respeito, compartilhe nos comentários. Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança de uma loja roubando o celular de outra cliente. Seria apenas mais um caso de furto comum, não fosse o fato de que a ladra era uma pastora conhecida na área. E adivinha onde ela foi desmascarada? Exatamente, dentro da igreja, enquanto estava pregando. Tem alguma coisa para falar sobre isso, irmã? A irmã aqui. O proprietário da loja apareceu no meio do culto com um vídeo gravado pelas câmeras de segurança em seu celular, no qual se via a seguidora de Cristo roubando o celular de uma cliente. Pega o celular da moça, irmã. Glória a Deus. Após o incidente, a pregadora explicou que o celular estava em seu carro e se ofereceu para devolvê-lo, justificando que havia se confundido no momento em que saiu da loja. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, meu Deus.
Parece que alguém esqueceu de seguir um dos mandamentos, não é? Não roubarás. Quem frequenta a igreja sabe que o dízimo é uma parte importante, mas na hora de pedir a contribuição, esse pastor acabou se enrolando um pouco com as palavras. Quando nós pagamos aluguel, para quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano. Parece que o pastor estava com a cabeça em outro lugar, né? Uma falha dessas, em um ambiente como a igreja, logo se espalhou pela internet, com um monte de gente curiosa querendo saber onde ficava aquela congregação. O mais engraçado é que ele falou de uma forma tão espontânea que nem percebeu o erro. Só corrigiu depois que alguém lhe apontou o deslize. Anual, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Mas, anual, você me entendeu, amém? Foi sem querer querendo. Tem gente que acredita que religião e ciência não combinam, e talvez esses críticos estejam com a razão. Porque veja o que esse irmão disse no meio de um culto. O que aconteceu, Paulo? Eu tinha um derrame cerebral no pulmão e estava arriscado perder o pulmão. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Um derrame cerebral no pulmão? Como assim? Eu não sou especialista, mas isso soa bem estranho. Muitas congregações são acusadas de colocar pessoas comuns no púlpito para inventar histórias, fazendo o pastor parecer um milagreiro ao curar essas doenças. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu com o testemunho desse rapaz, mas, se for, talvez fosse bom dar uma ajustada nesse roteiro, né? Pensando bem, é até mais fácil criar um milagre quando a doença nem existe, não é? Da próxima vez, seria melhor escolher alguém mais convincente. Para quem não sabe, em Moçambique, os cultos evangélicos são bastante populares e atraem grande parte da população. Lá, também existe a tradição de realizar milagres, incluindo alguns bem surpreendentes. Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. Não é para zombar do rapaz, mas será que a escola estava tão difícil assim que, em vez de estudar, ele decidiu ir à igreja pedir um milagre? E esse vídeo, que também viralizou nas redes sociais, mostra um milagre bem inusitado. ¿Tú crees que Dios puede bajarte 2 tallas ahora? ¿Ven? ¿Ah? ¿Seguro? Sí. Yo oro para que esta mujer rebaje 2 tallas. E o melhor? Foi o resultado depois. Métele la mano aquí en el pantalón. Se lo para mí. Pero jálaselo bien. Se eu fosse dessa congregação, já começaria a chamar esse daí de Pastor Ozempic. Dizem que a igreja está sempre de portas abertas para receber qualquer um, e nesta, quem decidiu participar da missa foi um casal de cachorros. Então, essa é a programação para o carnaval. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês. Primeiro os dogs desconcentram o padre com as suas brincadeiras, mas logo depois de um tempo, a coisa escala para algo que nem o maior dos ateus pensaria em fazer dentro de um local sagrado. Cerco de Jericó aqui. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Uma safadez oculta! Apesar da surpresa, o ato realmente não aconteceu. O padre lidou com a situação de maneira tranquila, levou na brincadeira e nem expulsou os animais da igreja. Afinal, os bichos também foram criados por Deus. Como é comum em alguns cultos, chega aquele instante em que o pastor, com a força da fé, faz os fiéis caírem no espírito. Mas essa cena aqui chamou a atenção porque, além de tudo, o pastor acabou bagunçando o penteado da pessoa. Indignada, a irmã afastou a mão do pastor, algo que ele claramente não aprovou. A situação ficou tão tensa que ele acabou decidindo expulsá-la da igreja. Em certo momento, a irmã até retribui a unção do peteleco. Na próxima vez, talvez seja melhor esse servo de Deus tentar transmitir as energias divinas sem colocar as mãos em ninguém. Anos atrás, essa história ganhou repercussão em todo o Brasil.
Em uma humilde igreja localizada em Vitória do Espírito Santo, uma mulher alegou ter recebido uma revelação de que daria à luz um filho do pastor, mesmo sendo casada. 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Já seria algo fora do comum, não é mesmo? Mas o mais surreal dessa história foi o marido da mulher aceitar a situação, acreditando que ser traído fazia parte da vontade de Deus. Quando questionado por uma reportagem, o pastor, Justino de Oliveira, que também era casado, usou a Bíblia para justificar suas ações e mostrou no livro a permissão para fazer o tchaca-tchaca na buchaca com uma fiel comprometida de sua igreja. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Acontece que, na passagem citada, o texto sagrado se refere a uma mulher adúltera com acento no U, e não ao ato de adulterar. O mais engraçado é ver o espertalhão totalmente perdido, sem saber onde esconder a cara. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera e não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. A igreja é um lugar de adoração, mas quem disse que não dá para aproveitar o momento da pregação para lavar roupa suja e lançar aquela indireta? Tudo que acontece aqui na igreja, ela está falando que eu não faz. Sou doida pra mim dela. Agora imagine como deve ter ficado a mulher sobre quem a pastora estava falando, provavelmente apavorada com a possibilidade de ser expulsa diante de todas as outras irmãs. Afinal, mesmo sendo uma ungida de Deus, a pastora estava visivelmente furiosa. Falar do pastor é pastor, e foi Deus que colocou ele aqui. Aproveite quando ele está aqui, porque Deus vai tirar ele daqui. Essa daí nunca mais abre a boca para falar mal dos líderes da sua congregação. Mas me diz aí, o que você achou dessa atitude? Muitos irmãos e irmãs recorrem à religião em busca de solução para problemas sérios, mas, em alguns casos, as situações podem ser bem mais peculiares do que o esperado. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma cagada. Até o pastor não conseguiu conter o riso quando soube que a mulher tinha um problema envolvendo um vaso sanitário. Mas o testemunho não termina aí. Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia, meu Deus, porque aqui todo mundo caga, menos eu. Ela conseguiu resolver o problema com a ajuda de um travesseiro ungido, mas a maneira como contou seu milagre fez toda a igreja cair na risada. Eu saí correndo de dentro da rede, que vale-me Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro. Depois disso, é só dizer um amém e pronto. Uma irmã pediu a palavra, mas assim que pegou o microfone, começou a criticar um dos pastores presentes, e ele não gostou nem um pouco do que ela falou. Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Respeito para funcionar. A partir daí, o culto se transformou em um verdadeiro drama familiar, com todos focados na confusão e, com certeza, ansiosos para entender o que a mulher estava dizendo. Levante-se e bata em mim! Bata em mim, Mané Moreno! Pela atitude dela e pela reação do pastor, deve ter algo mais por trás disso, não é mesmo? No entanto, essa revelação não aconteceu durante um culto, mas sim em uma reunião com alguns membros presentes. Ainda bem. Agora, imagine se aquela irmã fofoqueira estivesse também frequentando essa congregação? Aí, sim, a confusão ia ser grande. Se você chegou até aqui, conta qual destes episódios achou mais interessante. Se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.